nossos olhos espirituais, Senhor, nesta noite. Nós queremos ver a tua face, queremos ver a tua glória, queremos mais de ti. Queremos ver o teu milagre, Senhor. Preciso tanto de uma chance. Sei que no chão não é o meu lugar. Estou cansado desta escuridão. Por isso que eu te espero, por isso que eu te clamo, filho de Davi. Clame pelo filho de Davi nesta noite, que ele está aqui para te atender e te ouvir, meu amado. Ver a tua glória.
Aleluia, glória a Deus. Meus amados, para nossa alegria, nós temos muitos irmãos e ilustres visitantes conosco esta noite. Eu gostaria de, à medida que eu citar o nome dos nossos visitantes, a pessoa se colocasse em pé para que nós pudéssemos conhecê-los e cumprimentar a todos. A irmã Patrícia, da Igreja Deus e Amor, também a irmã Rayane. Aonde está Patrícia e Rayane? Estão aqui, muito bem, são bem-vindas no nome do Senhor, pode tomar o assento. Também da Igreja Presbiteriana, a Thalita e a Thaís. Onde estão? Ali estão, Thalita e a Thaís, são bem-vindas no nome do Senhor, pode tomar o seu assento. Também a Gabriela, da Assembleia de Deus de Santo André. Onde está a Gabriela? Ali está, muito bem, também é bem-vinda, pode tomar o assento. Também a irmã Iberê, da Congregação Cristã do Brasil. É isso mesmo? Irmão, perdão, mas uma falha da recepção aqui, hein? Muito bem, a igreja quer recebê-lo como bem-vindo, vamos dizer amém a todos? Amém. Muito bem, também para a nossa alegria, meus amados, eu não sei se nós temos outros irmãos conosco nos visitando, cujos nomes não chegaram até nós. Será que temos outros visitantes conosco? Ou pessoa que professa outro credo religioso, igreja católica, ou não professa nenhuma religião, ali temos uma visitante, muito bem, é bem-vinda em nome do Senhor Jesus, pode tomar o seu assento. Será que temos mais visitantes? Tem mais um ali, muito bem, mais um jovem ali, muito bem, a igreja quer receber ele como bem-vindo, vamos dizer amém? Amém. Também, a equipe de filmagem, nós temos também uma equipe lá da nossa igreja sede do Belém, os nossos irmãos que estão na filmagem, na coordenação, não sei se ele é o coordenador, mas eu vou colocar ele como coordenador hoje aqui, se não for, o Vinícius, porque é o único nome que eu sei aqui. A Sabrina sim, e tem mais um outro, cadê o nome? Júnior, muito bem, está ali o Júnior, muito bem, são os nossos irmãos que estão conosco, cooperando conosco na filmagem. A igreja quer recebê-los como bem-vindo, vamos dizer amém? Amém? Muito bem, para a nossa alegria, meus amados, também está conosco o pastor Jamiel Lopes, será um dos nossos preletores. Pastor Jamiel, pastor do nosso ministério, ele congrega e coopera ali na cidade de Indaiatuba, é isso, pastor? Muito bem, pastor Jamiel, ele é um dos nossos comentaristas da nossa casa publicadora, e inclusive a revista de adolescentes desse trimestre, é isso? Pastor Jamiel é o comentarista da revista de adolescentes, essa revista que os adolescentes estudam, esse aqui que é o comentarista, viu? Tá certo? Nós estamos tendo o prazer de recebê-lo aqui entre nós. Pastor Jamiel também comenta, responde ali na Geração JC, é isso? Na revista da nossa casa publicadora, Geração JC. Pastor Jamiel é alguém que Deus o tem abençoado, agraciado com o dom da palavra, e nós estamos tendo o privilégio de tê-lo aqui conosco. Hoje ele estará falando sobre namoro e casamento do jovem cristão. Amanhã, pastor Jamiel estará falando sobre o jovem e a carreira profissional. E na quarta-feira, o pastor Jamiel Lopes estará falando sobre o desafio do jovem na atualidade. A igreja está contente e satisfeita com a presença do pastor Jamiel em nosso meio, pode dizer amém? Amém. Não vou dizer que é bem-vindo, porque aqui é a casa dele, e ele está em casa, e em casa nós somos sempre bem-vindos, né? Muito bem. Eu gostaria de convidar a todas as pessoas que foram citados os nomes, os visitantes, que se colocassem em pé. Aquelas pessoas que eu citei o nome, os nossos visitantes, por favor, se coloquem em pé, os visitantes, as pessoas que eu... Isso, por favor, os visitantes se coloquem em pé. Muito bem. Eu gostaria que um irmão, uma irmã desse um abraço, um cumprimento para os nossos visitantes. Amigo, é uma alegria ter você aqui. Nos faz sentir vontade de cantar e de dizer que Cristo quer oferecer
presente, o seu amigo ele será. Queremos que você volte outra vez e de novo lhe diremos que foi bom conhecer você, foi muito bom, foi bom conhecer você. Amigo, é uma alegria ter você aqui. A sua presença para nós é um prazer. Queremos que você seja o nosso irmão e vamos cantar esta canção. Só é feliz quem tem Jesus no coração. Queremos que você volte outra vez e de novo lhe diremos que foi bom conhecer você, foi muito bom, foi bom conhecer você, pra lá de bom, foi bom conhecer você. Glória a Jesus, aleluia, graças a Deus. Agora todo o coral da Alma Desbe adorando o nome do Senhor. Nós não queremos cantores aqui, nós queremos apenas adoradores do nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, agora eleve o seu pensamento, o seu coração e a sua voz para adorar o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus.
Meus amados, eu quero convidá-los para nos colocarmos em pé. Estaremos orando. E após essa oração, o pastor Jamiel estará com a palavra, ministrando a palavra aos nossos corações. Quero convidar o pastor Geraldo para estar orando por nós. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor Jesus, Pai de eternidade, em Tua presença nós estamos, Senhor, grato a Ti, ó Deus, por tantas bênçãos já concedidas, ó Pai. Santo Deus, continua com as Tuas mãos estendidas, usando o Teu Filho, Senhor, preparando o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Deus eterno e santo, se faça presente, ó Pai, durante esta semana, durante os trabalhos, ó Deus, que prosseguirão, ó Pai, usando a cada um dos Teus filhos e nos preparando, ó Deus, para que possamos aprender e estar firme diante de Ti. Nós pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. De pé como estamos. Eu gostaria nesse momento de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vocês podem tomar assento. Queridos irmãos, queridos jovens, para mim é uma alegria, uma satisfação de estar aqui nesta noite, numa festa tão bonita. E quando temos aqui esse templo lotado, repleto de jovens que vieram no intuito de ouvir orientações bíblicas, vieram ouvir a palavra do Senhor. É uma alegria estar conhecendo o pastor Samuel. Eu já o conhecia por nome e por algumas histórias, viu? Eu estou escrevendo a biografia do pastor Paulo. E eu descobri que você foi vítima dele algumas vezes. Estamos escrevendo a história dele, está sendo muito interessante, está sendo muito gratificante para mim. E aí comecei a conhecer. Então é uma satisfação muito grande. Nesta noite vamos falar sobre o namoro e o casamento sob a ótica cristã. Mas eu gostaria de iniciar lendo um texto bíblico na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 17. Você poderá acompanhar aqui na tela
ou através da sua Bíblia. Eu vou ler uma vez e em seguida vamos todos ler a uma só voz. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Vamos todos juntos? Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Para ensaio ficou excelente. Agora vamos, com a voz mesmo assim do jovem, dinâmico, forte, vamos dizer com bastante entusiasmo. Vamos? Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Glória a Deus. Queridos jovens, vocês estão vivendo o momento mais importante das vossas vidas. Isto porque vocês estão numa fase decisiva, quando terão que fazer as escolhas mais importantes e tomar as decisões mais importantes das vossas vidas. Dentre essas escolhas e essas decisões está a questão de escolher uma pessoa para viver ao lado dela o resto de suas vidas. E sabemos que uma escolha errada poderá comprometer seriamente a sua vida e o seu futuro. Por isso, precisam ter cuidado e saber fazer a escolha certa. Eu costumo falar que nós somos hoje o resultado das escolhas e decisões que tomamos ontem. E seremos amanhã o resultado das escolhas e decisões que tomarmos hoje. Por isso, o objetivo nosso, durante esses dias em que estamos palestrando aqui, é, de certo modo, trazer algumas orientações que auxiliem vocês nessas escolhas que terão que fazer. Eu sei que algumas coisas começam a nortear a sua mente, os seus pensamentos, quando se fala relacionado ao matrimônio, relacionado ao namoro ou à escolha da pessoa com quem deseja casar-se. Primeiro, como ser feliz no matrimônio? Como eu, de fato, ter certeza que este casamento me fará feliz? Questões como: quando começar o namoro? Qual é o momento certo, a hora certa de iniciar o namoro? Como fazer a escolha certa? Como servir a Deus com fidelidade em dias nos quais a sexualidade é tão explorada? Como deve ser o namoro e o casamento sob a ótica cristã? Estas e outras questões tentaremos responder durante esta palestra. No último dia, na quarta-feira, o último dia que eu estarei palestrando, pretendemos abrir um painel onde estaremos respondendo algumas perguntas. Certamente, se for possível, ser passado o microfone, você poderá fazer a sua pergunta e estaremos respondendo. Ou quem preferir, pode escrever a sua pergunta e estaremos respondendo na medida do possível. Eu gostaria nesta noite de começar falando sobre 7 erros que devem ser evitados no namoro. Como nós falamos que é uma escolha decisiva e o casamento é uma coisa muito séria, então cuidado para não errar. Então nós temos pelo menos 7 erros que devem ser evitados. Primeiro,
namorar apenas por entretenimento. Segundo, namorar quando não se tem idade. Terceiro, namorar um descrente. 4, adotar para si os padrões mundanos para o namoro. 5, namorar uma pessoa para esquecer outra. 6, insistir num relacionamento incompatível. E 7, pensar em casar-se sem amor ou atração pela pessoa escolhida. Namorar apenas por entretenimento. Estamos vivendo numa época em que as pessoas não querem mais ter compromisso. Infelizmente, nós somos influenciados severamente pela mídia. E observamos então que muitas pessoas, elas, por influência da mídia, começam a viver ou entrar na onda. E começam a ter aqueles encontros chamados de ficar. E eu costumo dizer para os jovens que na minha época de adolescente, não faz muito tempo, essa história de ficar não era muito falada. Eu ainda alcancei uma época em que escrevíamos um bilhetinho e então chamava um colega e pedia para o colega ir entregar o bilhetinho para a menina. E acontece que quando a menina pegava o bilhete e que estava lendo, e que ela levantava a cabeça, o rapaz já tinha, olha, sumido. E hoje a coisa é diferente. Há uma necessidade muito grande das pessoas estarem muito juntas, muito ligadas. E isso, como falei, tem a ver com as mudanças que nós estamos enfrentando, inclusive de valores, e isso tem afetado seriamente a sociedade. Então, as pessoas, elas namoram sem compromisso. Eu não consigo entender como alguém consegue ficar com outra sem conhecer essa pessoa. E muitas vezes é aquele tipo de encontro momentâneo. Encontrou-se naquela festa, encontrou-se naquela ocasião, e de repente já não conhece mais a pessoa, ou já não tem mais contato com ela. Um dia eu estava em Indaiatuba, e ia caminhando, quando 3 moças vinham no sentido contrário, e eram adolescentes ainda. De repente um carro passou ali e tinha 4 rapazes, e eles buzinaram para elas e disseram algumas coisas e brincaram. Elas então riram, e depois eles fizeram a volta e mais uma vez buzinaram. E eu prestei atenção quando uma delas disse à outra: fulana, você viu aquele loirinho lá atrás de olhos azuis? Sim, eu acho que foi aquele que você ficou na Zof. Zof é uma casa noturna de Indaiatuba, uma das mais famosas casas noturnas da cidade. E eu fiquei então admirado, porque a moça não tinha nem certeza. Então ficar é uma coisa tão banal, que as pessoas, elas simplesmente, elas têm contato, têm intimidades físicas inclusive, e depois não sabem nem com quem ficaram. Infelizmente, muitas pessoas cristãs têm entrado nessa onda. Certo dia, eu estava em Curitiba. Eu conto sempre essa experiência, porque foi algo que vivenciei. E era um congresso de escola bíblica dominical, e eu era um dos palestrantes. E no domingo à tarde, na programação, eu não tinha palestras, e um dirigente, um pastor de uma congregação, me convidou para ir até a sua igreja e falar com os adolescentes da igreja sobre o ficar. E eu comecei a pensar no caminho, o que eu ia dizer para aqueles adolescentes? Que eles não deveriam ficar, que é pecado ficar, que é errado. E eu disse, eles vão ouvir, entrar no ouvido e vai sair no outro. E fiquei preocupado com o que deveria falar. E no caminho me veio então uma ideia, e eu falei para o pastor: pastor, o senhor poderia me conseguir 2 laranjas? E ele disse: pois não. Eu quero que o senhor então descasque uma delas, tire a pele e deixe já os gomos já no ponto de chupá-la. Ok. E ali então iniciamos a palestra, e eu pedi uma lousa, quadro branco, e ali comecei a conversar com aqueles adolescentes. Era aproximadamente 70. E eu estava com aquele livro meu, Abrindo o Jogo com Adolescente, esse livro aqui, e perguntei para eles: quem gostaria de ganhar esse livro?
Todos eles. Eu disse, então é o seguinte, eu vou passar aqui essas 2 laranjas, vocês vão observá-las, e quando chegar no último, vocês trazem para mim. Vocês observem bem todos os detalhes, vocês podem apertar, podem cheirar, só não esprema, mas pode passar no cabelo, o que vocês quiserem. Veja bem, e tá bom. E assim foi, e foi passando, até que chegou no último. Quando chegou, o último trouxe até mim. Eu então convidei aleatoriamente uma moça e um rapaz. E perguntei para ela primeiro, qual dessas laranjas você gostaria de chupá-la? Ela foi e pegou a laranja com casca. Eu disse, calma, deixa eu ver qual é a preferência dele. E perguntei para ele, qual a laranja que você gostaria de chupar? Ele também disse que gostaria da laranja com casca. E eu perguntei para ambos, mas por que vocês não querem a laranja sem casca? E eu abri assim e disse, olha como está facinho de chupá-la, né? Já está descascadinha, vocês não têm faca para descascar. Então aqui, olha, está fácil, é só pegar os gomos e chupar. E ele disse, eu, hein? Sei lá onde colocar essa mão. Passou de mão em mão. E ela disse a mesma coisa, e eu então agradeci para eles e disse, assim é quem fica, vai passando de mão em mão, de mão em mão, de mão em mão, e na hora que alguém quer um compromisso sério, vai procurar aquele que tem casca, e não o que está sem casca. Aí perguntei para eles, você quer ser uma laranja com casca ou sem casca? E eles disseram, com casca, então não fique. Então ficar é isto. Quem fica, vai passando de mão em mão, de mão em mão. Quando alguém quer um compromisso sério, não vai atrás dele e nem dela que fica. Vai atrás daquela pessoa que é comportada, que fica no seu lugar e que não anda ficando à toa. Então, cuidado para não ficar. Namoro é coisa séria. Segundo erro é namorar quando não se tem idade. E hoje, as pessoas têm começado a namorar muito cedo. E uma das perguntas que geralmente me fazem é o seguinte, qual é a idade ideal para se começar o namoro? Eu estava em Natal, no Geração JC, quando terminou uma das palestras, uma garotinha, 12 anos. Está começando a se formar ainda, e ela me perguntou, pastor, eu tinha uma pergunta para fazer. Pois não. Ele disse, pastor, é pecado beijar na boca? Eu perguntei para ela, qual a tua idade? Ela disse, eu tenho 12 anos. E eu conversei com ela, mostrei para ele o que significava o beijo, e enfim, e mostrei que não convém. E ela ficou desapontada. Eu senti que ela ficou desapontada com a minha resposta, e disse, mas pastor, e um selinho só não pode? 12 anos. Mas por que uma garota de 12 anos faz uma pergunta como esta? Eu, quando estava fazendo comentário daquela revista sobre os meios de comunicação, não essa agora, uma outra, eu comecei a fazer algumas gravações, eu comecei a observar. Eu não gosto muito de ver TV, sinceramente, eu gosto muito de escrever, gosto muito de ler. Amanhã, se der tempo, eu conto um pouquinho meu testemunho. Eu passei 2 anos em cima de uma cama, deitado, depois de um acidente automobilístico. Tive todo o tempo do mundo de ver toda a programação da televisão, porque eu ficava 24 horas deitada na mesma posição, mas preferi usar esse tempo para ler e escrever. Eu escrevi 12 livros nesse período, quase 2.000 páginas, li mais de 100 livros, e assim sucessivamente. Mas eu comecei então a gravar algumas coisas e eu fiquei assustado com o que vi. E eu me lembro ter visto certa vez uma novela, aquela novelitazinha que passava na época do SBT. Às vezes a gente diz o seguinte, novela da Globo, na minha casa ninguém assiste. Oh, maravilha, graças a Deus. Record não tem problema, né? Ainda que seja aqueles vampiros lá, né? Aquele satanismo chupando sangue, não tem problema, não sendo Globo, né? E de repente a novela do SBT, Chiquititas. Qual é o problema das Chiquititas, né? Um grupo de crianças ali num orfanato, qual é o problema? E eu fiquei assustado com uma coisa que vi ali nas Chiquititas. Uma garota, ela tinha aproximadamente 12 anos. Eu acho que não tinha mais do que isso. E era numa chamadinha, eu não vi porque eu não assisti à noite, mas durante a chamadinha, aquela garota aparecia diante de um menino da idade dela, mais ou menos, de 12, 13 anos, e ela disse para ele, prove-me que você é homem e me beije. Observem bem, a astúcia. Primeiro, uma garota. Primeiro, uma menina.
Segundo, uma menina de aproximadamente 12 anos, uma pessoa que está começando a entrar na adolescência. E ela põe em dúvida a masculinidade do garoto. Se você não beijar, você não é homem. Agora, não sabe a maioria das pessoas que estão assistindo a TV, que aquela garota, ela foi paga, e bem paga, para encenar aquilo, e nada daquilo que ela está dizendo é verdade, ela apenas está encenando, mas as pessoas, muitas vezes da idade dela que estão assistindo, não sabem distinguir a fantasia da realidade, e ali é com isso que os valores vão sendo mudados, porque as pessoas começam a achar isto normal. E é por isso que uma garota de 12 anos, cristã, criada na igreja, ela pergunta se é pecado ou não beijar na boca. Então, observamos que as pessoas começam a namorar muito cedo. Quando se namora cedo demais, há alguns problemas. Primeiro, porque o adolescente, ele é muito gregário. É uma fase da vida onde o grupo, a convivência num grupo, é fundamental para a definição da sua identidade. Então, uma pessoa que namora nessa idade, tende a se isolar do grupo e perde as suas amizades, perde as suas amigas, os seus amigos, porque se isola. Se vai num acampamento, observa, todo mundo está lá curtindo, todo mundo junto, cantando junto, e os dois grudados aqui, e os dois grudados. E é uma ciumeira tão brava, porque ninguém pode encostar perto dele, que ela não deixa, e vice-versa. E agora com MSN, agora com celular, e mensagens, e para onde você foi, que hora você chegou, e aquele controle tremendo, por quê? Porque não tem maturidade suficiente ainda, não está na idade de namorar. Depois é uma fase que, por falta de maturidade, começa a ter envolvimento físico exagerado, e isso causa determinados problemas. Por isso, nós aconselhamos, pelo menos para a menina, o namoro antes dos 15 ou 16 anos, achamos muito precoce, muito cedo. E o menino, antes dos 17, 18 anos, também é muito precoce. A menina chega à adolescência mais depressa do que o menino. Mas quando eu falo em idade, eu procuro fazer uma diferença entre a idade cronológica e a idade mental. A idade cronológica é a idade de anos que você tem. A idade mental trata-se da sua maturidade. Às vezes, uma garota com 17, 18 anos, é uma garota que já é responsável, já cuida da casa, não é daquelas que levanta meio-dia e que nem sequer consegue forrar a cama que dormiu, e que fica na TV o tempo inteiro e mamãe fica dizendo, vem aqui lavar a louça, e ela diz, já vou, e não vai. Mas é aquela menina que já cuida da casa, já é dinâmica e tal. Assim. E às vezes é o seguinte, o rapaz já tem 22 anos, 21, 23, mas não sai do game. Aí fica de madrugada jogando game, não estuda, não trabalha, não gosta de estudar. Aí eu pergunto, já está na época de namorar? Não está, tem 23 anos, mas não está tempo ainda de namorar. Precisa amadurecer primeiro, deixar de ser criança, para poder começar a namorar. Namoro é coisa séria, para assumir compromisso, assumir responsabilidade. Então, namorar quando se tem idade. A pessoa estará pronta para namorar quando perceber que está pronta para casar-se. E uma pessoa perguntou para mim, mas pastor, mas não estou pronto para casar ainda, eu não tenho, olha, logicamente eu tenho idade, já estou, mas não tenho uma casa ainda para morar, não é isso que eu estou falando, estou falando em termos de maturidade, você já está pronto mentalmente, então o namoro é a fase de preparação, você vai se preparar justamente para o casamento. Terceiro erro, é namorar um descrente. Existem alguns mitos que muitas vezes é passado entre os jovens das nossas igrejas. Um deles é o seguinte, pastor, na minha igreja não tem rapaz para casar, ou então na minha igreja não tem moça para casar. Dá uma olhadinha assim, ó, quanta gente bonita tem aqui, você já viu? Você já olhou? Às vezes você diz a minha igreja, a congregação que você está, mas num congresso desse aqui, você vai encontrar pessoas de outros bairros, de outros lugares. Então, na igreja tem. A igreja tem. Isso é um mito. Quer ver outro mito perigoso? Pastor, as pessoas lá de fora são melhores do que os rapazes da minha igreja. Ou as moças lá de fora são melhores do que as moças da minha igreja. Cuidado com isso. Ah, pastor, porque o senhor não conhece os rapazes.
pode existir algumas pessoas sem compromisso com Deus, indecentes, eu concordo com você, mas não generalize, porque existe muitos rapazes tementes a Deus, cheios do Espírito Santo, que estão aguardando uma pessoa como você também comprometida com Deus. E se você souber esperar, Deus, Ele vai proporcionar isso para você. Então não se apresse. Então cuidado com compromisso com alguém que não é cristão. Primeiro porque a Bíblia mostra que não pode haver comunhão entre luz e trevas. Não pode haver comunhão. E depois, o namoro com a pessoa não crente, é natural a pessoa ser influenciada e aos poucos ela vai se afastando dos caminhos do Senhor. Essa história de que você vai evangelizar o rapaz ou vai evangelizar a moça, cuidado com isto. Cuidado. Eu estava foi em Curitiba também, quando, depois de uma palestra, um pai me procurou e disse: pastor Jamiel, eu gostaria muito, tinha muita vontade de lhe conhecer, e posso lhe dar um abraço? E eu sou pequenininho, né, ele grandão assim, ele me abraçou, que me levantou, e em seguida ele contou a história. Ele disse: pastor, eu tenho um filho, na época ele tinha 17 anos, e esse garoto, ele sempre foi dedicado à igreja, toca na orquestra da igreja, mas ele conheceu uma moça não crente. E aos poucos, ele foi deixando de estar nos ensaios da orquestra a estar com ela no shopping. Ele começou a deixar de vir à escola dominical para sair com essa garota ou estar na casa dela. E aos poucos, ele foi se afastando e se afastando até que deixou a igreja completamente. Ele disse: eu como pai, fiz tudo o que o senhor imagina. Eu bati de frente com ele, eu tentei barganhar com ele, eu tentei orar com ele, e nada disso funcionou. Um dia, porém, eu ia passando numa livraria e vi o seu livro Abrindo o Jogo com Adolescente. Eu automaticamente comecei a observar o livro, gostei, comprei, fiz uma dedicatória e cheguei na cabeceira da cama dele e coloquei. Não disse uma palavra, apenas deixei o livro lá. 15 dias depois eu estava me aprontando para ir à igreja, quando ele também começou a se aprontar. E aí ele disse: pai, eu estou indo à igreja hoje. Ô filho, que bom. Fazia muito tempo que ele não ia. Ele disse: o senhor se lembra daquele livro que o senhor colocou na cabeceira da minha cama? Ele disse: sim. Ele disse: eu li naquele livro que não devemos namorar com uma pessoa descrente, e eu decidi acabar o namoro com a fulana, e hoje estou voltando para a igreja. Glória a Deus nas alturas. Ele em seguida abraçou-se comigo novamente, chorou aqui no meu ombro, agradecido por isto. Então este é o caminho das pessoas que começam a namorar com um descrente. Depois, se esse relacionamento chegar a um casamento, é pior ainda, porque isso vai afetar de alguma forma algumas coisas. Primeiro, observe bem que um casamento com uma pessoa não cristã, isso vai comprometer seriamente a formação do lar cristão. O seu lar não será totalmente cristão. Depois, isso vai comprometer seriamente a formação de valores morais e espirituais dos filhos que vierem. E ainda mais, isso gerará um problema social muito sério, muito grave. Imagina o que é você casar com uma pessoa não crente e de repente ela vai para o baile, ela vai para o carnaval e você fica em casa. Ela vai para o cinema e enfim você fica em casa. Ou você vai acompanhá-la. Então esse é o grande problema e um grave problema. Então, namorar um descrente não é isso que Deus ele quer para você. Não é. Eu certa vez recebi uma carta e a pessoa dizia o seguinte: pastor, Deus me revelou, observe bem, Deus falou, me revelou que uma determinada pessoa é o marido que ele tem para mim. Só que tem um detalhe: essa pessoa não é crente. E eu então respondi para ela o seguinte: Deus não se contradiz com a sua palavra. Eu disse: e se foi Deus quem falou? Se foi Deus quem falou, o primeiro sinal
de que realmente isso vem dele, é que essa pessoa há de se converter, aceitando Jesus, sendo batizada com o Espírito Santo, experimentando de fato a salvação. E se você começar um namoro com essa pessoa antes disso, você está desobedecendo a palavra do Senhor e você não será bem-sucedida. Então, cuidado. Eu costumo dizer, quando a gente casa com alguém, a gente casa com os hábitos dessa pessoa, a gente casa com os vícios dela, a gente casa com tudo dela. Então, tenha muito cuidado com essa questão. E se por acaso você está namorando alguém não crente, tome a decisão hoje para deixar isso, porque Deus não se agrada disso. O quarto erro, adotar para si os padrões mundanos para o namoro. Como eu falei sobre a questão da mídia, que as pessoas são muito influenciadas hoje, eu costumo dizer o seguinte: cuidado com o padrão de normalidade estabelecido lá fora. Nem tudo que é comum é normal. E as pessoas muitas vezes veem tanto algo acontecer que acha que isso é normal. E a mídia, ela explora. Ela começa a mostrar as coisas como sendo normal. E se nós não tivermos cuidado, vamos adotando isso como padrão para nós mesmos. Mas eu quero dizer para você, querido jovem, que o padrão de normalidade do cristão ainda é a palavra do Senhor. É este aqui que você deve seguir. Nem tudo que é comum é normal. Eu vi, na época que eu estava gravando, como eu estava colocando, eu vi uma cena chocante que passa naquela Malhação, que eu não sei que infelicidade é aquela, que são anos e anos, vai renovando os atores, atrizes ali, e nunca sai do ar aquela infeliz da Malhação. E eu lembro que eu vi uma garota, mais ou menos de uns 17 anos, e ela com uma chavezinha, um molhozinho de chave, e ela olhou para um garoto, mais ou menos da idade dela, e balançou o chaveiro e disse: fulano, meus pais estão viajando, e o apartamento é todo nosso. Então observe bem, uma chamada para uma intimidade sexual. Agora, não sabe, me perdoe a expressão, as tontas que estão vendo aquilo, que aquela pessoa está apenas representando, ela não foi coisa nenhuma para o apartamento, ela ganhou dinheiro para isso, mas as pessoas não conseguem distinguir, às vezes, a fantasia da realidade. Eu me lembro que, na época que o governador José Serra, ele era ministro da Saúde, eu vou falar agora um pouquinho mais baixo do microfone, ele então foi à mídia falar que no ano em que a Xuxa estava grávida da Sasha, no ano em que a Sasha nasceu, o número de adolescentes grávidas no Brasil quadruplicou, foi 4 vezes mais. Por quê? Porque a apresentadora, ela ia à TV com a barriga de fora, e ela fazia desenhozinhos aqui, talvez alguns de vocês lembrem aqui, que eram crianças nessa época, e ela colocava desenhozinhos aqui, escrevia e fazia umas coisinhas, e começava: olha, não está lindo, não está bonitinho, olha os seios como cresceram, não está lindo, e ele estimulava, e as adolescentes, vendo aquilo ali, acharam bonitinho, e queriam também ter um filho como a sua estrela, como seu ídolo. E eu lembro que a apresentadora foi se defender, e ela disse que não era bem verdade, e que não influenciava assim, e então o ministro voltou ao ar e disse: eu não estou aqui criticando a pessoa, entendeu, da apresentadora, eu estou apenas mostrando dados, eu estou mostrando números, eu estou mostrando estatística, que nesse ano houve um aumento, 4 vezes mais de adolescentes grávidas. Então por quê? Porque as pessoas, elas são simplesmente influenciadas, e nós precisamos ter muito cuidado com isso. Então, cuidado com o padrão de normalidade que é posto aí. Então, o cristão, ele deve se basear na palavra do Senhor. Então, o sexo antes do casamento, a Bíblia proíbe. A Bíblia não aceita esse tipo de relacionamento. Mas há um problema, há uma questão. E é muito comum entre jovens, às vezes, acontecer intimidades. E como eu trabalho desde a minha juventude, trabalho com aconselhamento, como psicólogo também, faço atendimento, tenho um consultório em Campinas, em Indaiatuba, enfim, e estou acostumado a escutar os jovens falarem,
E já vi muitos fazerem pactos, propósitos, passar noite de vigílias, jejuns, oração, e dizer, agora é para valer. Fizemos um pacto e a gente não chega nem perto do outro. Maravilha. E aí a primeira semana, né? Depois chega, não, mas só pertinho aqui não tem problema, né? Depois só pegar na mão não tem problema. E depois vai, daí a pouco vem voltar, pedir perdão de novo, volta tudo novamente. E eu vi uma vez, um jovem chegou para mim e disse, pastor, eu estou orando, pedindo para Deus tirar esses impulsos malignos de mim. E eu disse, primeiro, não são malignos. Segundo, Deus não vai atender esse tipo de oração. Como não, pastor? Não, Deus não vai atender essa oração. Mas por que não? Eu digo, porque Deus não faria essa maldade com você. Se você tem impulsos, é porque você é normal. Você é uma pessoa normal. Então você precisa aprender a orar diferente, dizer, Senhor, me dê graça, sabedoria, entendeu? Para que eu saiba, aprenda a controlar os meus impulsos. E eu então perguntei, como é que você costuma namorar? E a gente vai vendo pelos hábitos da pessoa, eu digo, olha, você vai morrer seco de jejuar e vai continuar errando. Por quê? Porque são dois jovens, entendeu? Que se gostam, que se amam, que se atraem, então é natural que isso aconteça. Agora, depende de onde vocês namoram. Onde acontece isso? Geralmente às escondidas. Duvida acontecer isso na rua. Se acontecer, é preso e processado por atentado ao pudor. Então, não vai acontecer na rua. Eu digo, então, você tenha cuidado. Então, o rapaz, quando chega na casa da moça, o pai da moça não está, a mãe da moça não está, às vezes tem só os irmãozinhos pequenos. Se você for uma pessoa sensata, não entra na casa dela. Porque entrar já é falta de respeito aos pais dela. Aí você quer o quê? Quer vitória desse jeito? Aí vão para a televisão, ficam comendo pipoca, assistindo filmes com cenas picantes. Aí querem vitória. Não tem jeito. Qual é o caminho? Fugir. O caminho é esse, não tem segredo. Então quando você sai em bando, sai um grupo, vai para o shopping, vai de bando. Certo? Quando for para namorar, então procure lugares mais públicos para namorar, que eu garanto para você que não vai acontecer nada. Não vai. Então a questão é de como você se comporta. Aí de repente aí sai os dois sozinhos de carro. Vocês querem o quê? Então é imprudência. Então você quer ser vitorioso? Quer. Então não é os jejuns e as vigílias que você tem feito. Você tem feito e tem pecado, tem errado do mesmo jeito. Agora, na hora que você for prudente, aí vem o fruto do Espírito, que é domínio próprio. Você então passará a ter domínio. Porque você não consegue deter, já dizia certo filósofo, você não consegue deter uma pedra em queda livre, então você tem que evitar que ela caia primeiro. Então, haja com sabedoria e você será vitorioso. Veja o que diz 2 Timóteo 2:22. Fuja dos desejos malignos da juventude. Tem pessoas que elas querem mostrar que são fortes para a sua própria carne. A Bíblia fala de 3 grandes inimigos que nós lutamos durante a nossa vida aqui na terra. 1, Satanás. 2, o mundo. E a terceira, a nossa carne. Satanás, está lá em Tiago, dizendo que nós devemos resistir ao diabo. Então não manda você fugir dele, manda você resisti-lo, você enfrentá-lo. E diz, é ele quem tem que fugir de você, e ele fugirá de vós. Ao mundo, está lá em 1 Epístola de João, esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Você vence o mundo com a sua fé, sua confiança no Senhor. Agora, a carne está aqui, ó, fuja. Então você tem que fugir. E tem um pregador, eu achei interessante, um dia ele estava contando uma experiência pessoal. Ele disse que, certa vez, uma mulher aproximou-se dele e tentou ter alguma aproximação, e ele então fugiu, e ela o chamou de covarde. E ele então disse o seguinte, a minha Bíblia conta a história de 2 homens, um medroso, um covarde, medroso, né? E o outro corajoso. Ele disse, o corajoso, ele então ficou com a mulher, e por conta disso, ele foi preso, perdeu sua força, e um dia morreu debaixo dos escombros, que foi Sansão. Ele disse um outro, ao contrário, ele fugiu, que foi José, e tornou-se governador. Ele disse, eu prefiro então fugir e me tornar governador, do que ser corajoso e ficar com você, e morrer debaixo dos escombros.
então aprenda a fugir. Quinto erro, namorar uma pessoa para esquecer outra. Isso é um erro. Nunca use alguém para chamar a atenção do outro. Às vezes uma pessoa está machucada porque um relacionamento terminou e ele quer mostrar para outra pessoa, uma forma de chamar a atenção, que consegue namorar. Aí aproveita aquele que ela sabe que gosta, se aproxima propositalmente dessa pessoa e começa a namorar essa pessoa para passar na frente do outro e dizer, eu estou namorando. Só que essa pessoa não sabe essa outra, e ela entra de cabeça, e chega um dado momento, você diz, eu não quero mais, e essa pessoa vai sofrer. Cuidado para não mexer com os sentimentos alheios, isso é muito sério. Um dia, alguém poderá mexer com os seus também, então tenha muito cuidado. Então não namore com uma pessoa para esquecer outra. Tem aqueles que namoram por dó, né? Sabe aquela questão assim de namorar por piedade? Ah, pastor, sabe, eu tenho uma gratidão muito grande por aquela pessoa e eu não posso dizer não para ela. Cuidado com isso. Às vezes tem aqueles que chantagiam, né? Se você acabar, eu vou me jogar na frente de um carro, eu vou morrer, eu vou não sei o que lá, e tarará. Você não é responsável por isso, entendeu? Então, o relacionamento já não vai dar certo. Então, essa pessoa está precisando do quê? Se tratar, buscar ajuda, entendeu? E para vencer esses problemas, porque ninguém deve ficar com outra pessoa apenas por dó, por piedade. Então, casamento não é isso, casamento é coisa séria. Então, se alguém usa desses termos, então cuidado, entendeu? Para, de repente, você não está simplesmente usando isso. Então, seja maduro. Há pessoas ainda que são o seguinte, né? E às vezes são eles, né? E cuidado com eles, viu, meninas? Me dê uma prova de amor. Se você me ama, então manda ele plantar batata, viu? Manda ele ter respeito por você, porque isso não é prova de amor. Ele está apenas mostrando que é interesseiro. Ele quer simplesmente explorar você, depois mandar você, olha, para as favas e aí ficar falando mal de você para os outros. Então, cuidado. Se um rapaz chega a fazer uma proposta indecente dessa, manda ele plantar batata mesmo, entendeu? Manda ele se converter. O sexto erro, insistir num relacionamento incompatível. E o que seria, pastor, um relacionamento incompatível? Isso aqui é relativo. Tem algumas questões que dependem muito da própria pessoa, da maturidade dela. Mas tem coisas que também precisa se ponderar. Eu tenho visto casos, eu tenho recebido cartas, por exemplo, eu recebi uma carta de uma moça que ela estava concluindo o curso de medicina. E ela de uma família de classe média elevada. E de repente estava namorando um rapaz que não tinha o curso, o básico mesmo, como chama, o fundamental, completo, entendeu? E vinha, no Mobral, né? E vinha lá de uma família humilde. Vai dar certo esse relacionamento? Eu tenho minhas dúvidas. Por quê? Porque é necessário uma maturidade muito grande da parte dos dois. Porque alguém vai falar, primeiro, ela já colocava, minha família não aceita, já começa a enfrentar problemas. Se chega um casamento, esse rapaz com certeza vai ser humilhado, ou vai se sentir humilhado algumas vezes. Depois, o ciclo de amizades dessa moça é diferente do ciclo de amizade dele, ou seja, o ambiente, o mundo de um é diferente do mundo do outro. Isso vai causar problemas, a não ser que, de repente, tudo pode mudar, o rapaz pode estudar, vai depender muito, e eu prefiro mais colocar para a pessoa ponderar, verificar as coisas. Eu não diria, não dá certo, não, mas precisa-se ter cuidado. Digamos, uma diferença de idade muito grande, isso também pode representar um problema. Eu atendi um rapaz, e esse rapaz ele vai fazer 29 anos, ele tem acho que 28, vai fazer 29 anos, e ele está noivo de aliança, com uma garota de 19 anos.
Se você pensar, a diferença não é tão estúpida assim, não teria tanto problema. Mas ele começou a ter problema, porque ele chegou para mim dizendo: pastor, eu dei um ultimato para ela. Por quê? Ele quer casar-se, ele disse já está pronto para casar-se, mas ela quer estudar. Ela diz: não, só vou casar depois de terminar minha faculdade. E ele disse: então, se você me ama de verdade, então você larga tudo e se casa comigo. E eu falei para ele que ele estava sendo egoísta, ele estava pensando apenas nele. Eu digo: olha, rapaz, a tua necessidade de casar-se é porque você já vai fazer 30 anos. Ela é uma garota que está acabando de sair da adolescência. Então, ou você chega num acordo, ou então vocês terão problemas. Por quê? Porque os dois estão vivendo momentos de vidas diferentes. Então, isso pode ser incompatível. E aí entra outras questões, como nós já falamos, o namoro com descrente. Recebi uma carta, inclusive saiu numa das revistas da geração JC. A moça fez a seguinte pergunta: pastor, eu namoro com um muçulmano, tem problemas? Eu respondi para ela. Acho que talvez foi uma das cartas maiores que eu já respondi, porque eu fui mostrar o que é ser mulher de um muçulmano. Entendeu? E eu comecei a mostrar como é que o muçulmano, ele vê a mulher, como é que ele trata. E eu perguntei se ela estava disposta para viver aquele estilo de vida da mulher muçulmana. Entendeu? E quem sabe, se for lá para o Oriente, usar burcazinho. Viu? Então, isso é incompatível. É incompatível, então precisa ter cuidado, entendeu? Igrejas diferentes, denominações diferentes, dependendo, isso pode ser uma relação incompatível. Então precisa ter muito cuidado. Sétimo erro: pensar em casar-se sem amor ou atração pela pessoa escolhida. Às vezes, né, a pessoa diz o seguinte: eu estou orando, a pessoa pode ser feinho que dói, mas se for crente, espiritual, de preferência sapato de fogo, para mim tá bom. Esse é o problema. Porque hoje ele está preocupado com a beleza interior, amanhã ele vai começar a se preocupar com a beleza exterior, aí é um problema. Então tenha cuidado. É importante que você sinta atração pela pessoa. E eu costumo dizer o seguinte: bonito e feio, isso é uma coisa muito relativa. Existe. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Por quê? O padrão, gente, de beleza estabelecido pela mídia e fora não é real. Não é real. É aquela beleza das capas de revistas que exige retox, né? E hoje com o computador é uma maravilha, né? Porque os retoques são feitos no computador. Então, é uma perfeição. Isso não é verdade. Outra coisa, a pessoa precisa gostar de você como você é. Como você é. Eu conheci uma moça. E essa moça era muito crente. Muito crente. Só que ela devia ter mais ou menos, entre 90 centímetros a mais ou menos 1 metro no máximo. Ela tinha um defeito físico horrível, assim, uma corcunda muito horrível. Mas eu nunca vi aquela moça reclamar disso. Ao contrário, ela era extremamente dedicada à obra do Senhor. A Carmenise. E eu era muito amigo da Carmenise. E como amigos, nós confidenciávamos as nossas coisas e conversávamos sempre. E Carmenise tinha um sonho. E o sonho dela era casar-se e ter um filho. Mas era uma moça dedicada na igreja. E sabe, jovens, um dia, um rapaz, Carmenise veio aqui, lá do Nordeste, ela veio aqui para o IBAD, fazer o curso de teologia em Pindamonhangaba. E lá encontrou um rapaz com um chamado para a obra de missões. E vocês precisavam ver quem era esse rapaz. 1,80 m quase, corpo atlético, um rapaz de vista assim, muito aparente. E justamente olhou para a Carmenise. E ele se sentiu atraído por ela. E os dois se casaram. E eu vi algumas moças dizer assim: eu não sei o que é que ele viu nela.
E eles foram para a obra de missões. Carmenise viveu e realizou o seu grande sonho, que era ter um filho. O médico disse que não aconselhava ela. Disse que ela não podia ter filhos, porque isso iria prejudicar a sua saúde. Ela não tinha um espaço suficiente. Mas ela preferiu, ela queria ter um filho. E ela teve um filho. Viveu alguns anos na obra de missões. Parece que teve um segundo filho. E chegaram a crescer mais ou menos. E mais ou menos, acho que no ano passado, Carmenise, ela passou para o Senhor. Por conta do problema dela, então, essa parte óssea foi pressionando o pulmão e Carmenise partiu. Mas ela realizou o seu grande sonho. Glória a Deus. Mas aquele rapaz, ele olhava para ela e se sentia atraído por ela. Porque realmente chegamos a ver o modo como ele tratava aquela moça. Então, olha, essa questão, não se preocupe com a sua aparência física e nem o que a mídia ensina aí fora. Não pense nisso. A pessoa que Deus preparou para você será sua, em nome de Jesus. Antes de dizer sim, essa é a questão. Como eu sei, pastor, que estou ou não fazendo a escolha certa? Então, alguém pergunta, pastor, Deus revela? Deus mostra? Eu digo, cuidado com as profetadas que tem por aí fora. Cuidado. Eu já vi muita gente casar, fazer casamentos, certo, arranjados por profecia, que se deu mal. Então Deus não fala? Fala. Deus revela? Revela. Se houver um propósito especial nisto. Mas Deus te deu uma coisa chamada inteligência. E a capacidade para você escolher. Deus te deu essa capacidade. Aí você precisa ter um crivo. Você quer saber se a pessoa que você está namorando ou pretende namorar é ou não da vontade de Deus? Você quer saber? Então, primeiro, observe a vida espiritual dessa pessoa. Veja se ele é crente, se ela é crente. São crentes? Passou o primeiro crivo. Observe bem o comportamento dessa pessoa, o caráter dela. Observe o caráter dessa pessoa. Lá no Nordeste costuma-se dizer que só se conhece o caboclo morando na aldeia. Então você quer saber quem é a pessoa? Vá na casa dela, veja como ele trata a mamãe dele e as irmãs dele, e você vai ver como ele vai te tratar também. Aquele que grita com a mãe, que não respeita a mãe, ele vai fazer a mesma coisa com você. Aquele que levanta a mão às vezes para bater na irmã, ele quem sabe vai querer levantar a mão para bater em você também. Então você quer saber quem é ele, quem é ela? Vá lá na casa e veja o comportamento. Então observe o caráter dessa pessoa, a personalidade dela. Observe os hábitos desta pessoa. Observe os hábitos. Se é uma pessoa que gosta de estudar, se é uma pessoa, você observa o futuro dela, né? Às vezes é o seguinte, não significa que você tem que agora, encontrou alguém, alguém já tem que estar formado, já tem que estar com a vida financeira. Não, você conhece no conversar com a pessoa e pelos hábitos dela. Então, se a pessoa é preguiçosa, não gosta de estudar, não gosta de trabalhar, eu pergunto, que futuro essa pessoa vai te dar? Não é? Mas algumas pessoas dizem, mas pastor, eu gosto tanto dele, meu amor é tão grande que eu seria capaz de morar debaixo de um viaduto com ele, pastor. Oh, amor, viu? Vai nessa. Aí você vê a coleguinha casar e casar bem. E você vai então depois começar a dizer, não foi bem isso que eu pedi a Deus. Cuidado. Então veja a maneira como essa pessoa se relaciona com a família e com as outras pessoas. Observe o caráter dele. Observe um pouco do anterior dele, né? Eu recebi uma carta um dia e a pessoa colocava o seguinte, que estava como namorando um rapaz, mas a família não estava concordando. Por quê? Esse rapaz já vinha de 2 relacionamentos, veja só, relacionamentos onde ele viveu maritalmente com essas pessoas. Tinha um filho, imagina só,
entendeu? E agora essa pessoa estava na igreja há, parece que 2 ou 3 meses, mais ou menos. E eu respondi para a pessoa, perguntando, questionando, se não era muito precoce ela simplesmente já começar a dizer que estava amando, estava apaixonada por essa pessoa, entendeu? Então, às vezes você já começa a ver na própria história da pessoa, entendeu? Determinados comportamentos. Então, tenha cuidado. Outra coisa, os pais, às vezes pai e mãe é assim, entendeu? A gente se preocupa tanto com os filhos, que às vezes a gente quer dar uma direção para os filhos. Mas os filhos crescem, são vocês que têm que tomar as decisões, obviamente, que são maiores aqui, mas nunca é demais ouvir um conselho. Nunca é demais ouvir conselhos. Eu sou feliz porque eu sempre procurei conselhos. Eu trabalhei ao lado de um pastor e eu tinha muito medo de me casar, mas tinha medo mesmo. Por quê? Porque eu tinha um chamado para a obra de Deus. E eu, com 19 anos, fui separado do presbitério da igreja. Eu era presbítero solteiro. E então, aí que eu fiquei com medo mais ainda. E eu sabia que se eu casasse errado, eu poderia, então, isso prejudicar o meu ministério. Por isso, uma das coisas que eu fazia era chegar ao meu pastor e perguntar para ele. Eu, às vezes, olhava uma moça assim e dizia, pastor, eu estou dando uma olhadinha para uma fulana de tal assim. Eu dizia, cai fora, Jamel, isso não é para o teu bico, não. E eu caía fora mesmo. Então, ouça conselhos. Veja se essa pessoa lhe oferece segurança e estabilidade. Cuidado com o jargão, vou casar pela fé. Então, use sempre a sua razão. Use sempre a sua razão. Algumas coisinhas importantes que você deve pensar em termos de planejamento do seu futuro. Primeiro, invista no seu futuro. Em vez de você estar gastando dinheiro com o McDonald's, você vai casar, então começa a juntar dinheiro. Em vez de comprar presentes caros para mostrar que você tem dinheiro, vai economizando. Vai aprendendo a organizar as suas finanças, para casar sem dívidas, entendeu? Economize para montar a sua casa, isso é importante. Procure antes do casamento construir o seu ninho, isso é importante. E um casamento estável exige um bom planejamento, então planeje primeiro. Eu tinha um negócio comigo, que eu não ensino isso como regra, não. Mas eu tinha um pensamento comigo. Eu só me caso com uma moça que eu possa dar a ela mais do que ela tem na casa do pai, da mãe dela. Esse era o meu pensamento. Para que um dia ela não venha dizer, na casa de papai era melhor. Então, quando eu olhava o seguinte, e via que a moça tinha muita coisa, era muita areia para o meu caminhão, eu dizia, bem, eu não tenho cacife para sustentar essa, então, olha, está fora. Cai fora, Jamel. Então, caía fora. Então, isso é importante. Então, planeje. E aí é o seguinte, eu sabia que eu ia me casar. E eu ganhava muito pouquinho da igreja nessa época, e eu era tesoureiro da igreja, então ganhava 2 salários mínimos. Então, o que eu fazia? Um salário eu depositava. Eu não tinha namorada, não tinha noivo, não tinha nada. Mas todo mês eu depositava um salário. E com um eu comprava minhas coisinhas. E o que sobrava eu depositava também. De tal modo que quando eu fui me casar, eu comprei minhas coisas toda à vista. Não fiquei devendo um centavo. Nem de festa e nem de nada. Porque eu tinha um dinheirinho guardado. Então é importante você planejar o seu futuro. E para terminar, descobrindo a vontade de Deus. Deus nos deu capacidade para fazermos escolhas. Então, Deus deu a você capacidade para você escolher. Agora, peça sempre a direção a Deus. Peça a direção a Deus. Como é que Deus dá direção? Cada pessoa tem o seu modo, a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus. E Deus, Ele se manifesta a você. Agora, tenha muito cuidado, porque a Bíblia nos diz que enganoso é o coração do homem. Quando eu pensei em casar, e eu vou terminar contando este fato para vocês, como aconteceu o meu casamento. Eu completei no ano passado 25 anos de casado, tenho 3 filhos, a mais velha casou, tenho já uma neta, e sou muito grato a Deus porque os meus filhos servem ao Senhor, e sou muito agradecido. Mas, como é que eu me casei? Não ouvi aquela voz, Jamiel, Jamiel, eis que tenho preparado Zilma como a tua esposa e tal. Não foi assim que aconteceu. Não.
E vou dar uma dica para vocês, viu? Revelar um segredo aqui para vocês. Namore primeiro de longe, sem a pessoa saber. Descubra primeiro quem é essa pessoa. E eu, um dia, nessa época eu já como presbítero, e eu fui dar Santa Ceia numa congregação. E tinha um dirigente lá, e eu fui ministrar a ceia. E Zilma estava no primeiro assento assim, junto com umas crianças, e me chamou a atenção. Mas eu tinha dificuldade, e que era um problema meu também. Eu dizia comigo, eu sou baixinho, entendeu? E dizia, não quero casar com uma moça que seja mais alta do que eu, então tem que ser disso para baixo. E aí o que acontece? Eu conheci Zilma. E aí nós tínhamos ido na picape da igreja, e quando terminou o culto, aí fomos levar os irmãos, era numa usina, fomos levar os irmãos nas casas. E aí eu fui em cima, Zilma também. Aí, sem que ela soubesse, eu fiz questão de ficar do lado dela. Sabe por quê? Eu queria medir o meu tamanho com ela. E eu vi que ela era um pouquinho menor do que eu. Eu disse, olha, 1 ponto. Então comecei a fazer o meu crivo. Mas fui, não falei nada para ninguém. No dia seguinte, encontrei o dirigente da congregação e disse, irmão Euclides, eu vi uma moça que estava assim na frente, sentada com as crianças. Ele disse, é Zilma. Eu digo, tal. Como é essa moça? Ele disse, olha rapaz, Zilma é uma moça muito crente. O pai dela, a mãe dela, quando ela tinha mais ou menos 1 ano e pouquinho, a mãe faleceu, ela foi criada com madrasta. E quando ela tinha 12 anos, o pai dela faleceu, morreu de um acidente. Toda a família se desviou. Zilma foi a única que permaneceu na igreja. Opa, 2 pontos. Depois ele disse uma outra coisa. Ele sempre ficava na casa dela, quando ia dirigir os trabalhos ali na usina. Ele disse, tem uma coisa para te dizer. Zilma é uma excelente cozinheira. Eu digo, 3 pontos. Depois disse, olha, é o seguinte, ela como uma das mais velhas, cuidou da criançada, dos menores. Zilma gosta muito de criança e tem um trato muito grande por criança. Eu digo, opa, 4 pontos. E fui somando. Mas não procurei Zilma, nem nada. Eu comecei vendo algumas outras coisas. Ela estudava numa escola ao lado da igreja, então ela vinha no ônibus da usina, e eu comecei a observar o comportamento dela. E me chamou a atenção, a simplicidade, o jeito, enfim. Mas eu descobri uma coisa, Zilma não era batizada com o Espírito Santo. E eu disse, eu não caso com uma moça que não seja batizada com o Espírito Santo. Mas resolvi chegar até ela. E contei para ela a minha pretensão. Foi que eu me revelei, depois que eu fiz todas as pesquisas possíveis e necessárias, eu digo, é hora de me aproximar. Mas não definimos nada. Eu só falei para ela, para perguntar se ela também tinha intenção, se ela aceitaria, porque caso contrário, eu estava perdendo meu tempo. Faz como o irmão, mandou uma carta para mim e disse, pastor, é o seguinte, Deus me revelou que eu vou casar com fulana, só que tem um detalhe, ela já está com data marcada para o casamento, o que é que eu faço? Então, precisa ter cuidado com esse tipo de coisa, Deus não vai fazer isso. E então, para não ter esse tipo de surpresa, eu fui logo saber. Ela disse, não, tudo bem. Eu digo, então vamos orar. E eu disse, vamos orar, e quando Deus der a resposta, eu te procuro. E qual foi o meu pedido para Deus? Senhor, se esta é a moça, que o Senhor a batize com o Espírito Santo. Eu não disse isso para o dirigente, eu não disse isso para ninguém, foi só eu e Deus. E 1 semana depois, o dirigente chegou para mim e disse, Jamel, tenho uma novidade para te falar. O que foi? Teve vigília no sábado na congregação e Zilma foi batizada com o Espírito Santo. Eu digo, é agora. E fui lá e disse, Zilma, eu já tive a minha resposta, não sei a tua. Ela disse, não, já podemos começar por mim, tudo bem. E começamos. E aí fomos, e daí fomos comprando as coisas, enfim, e chegou a data, o período do casamento. Eu então preparamos os convites e distribuímos os convites. Casar no dia 5 de maio. Tudo certinho. E no comecinho de abril, nós fomos ao cartório para dar entrada na documentação. E quando eu cheguei lá no cartório, que o rapaz pediu os documentos e tal, olhou para ela e disse, você não pode casar. Por que não? Porque você é órfã de pai e mãe e não tem idade para casar.
Porque naquela época a mulher só era independente para assinar com 21, não hoje, acho que com 18 anos já assina, mas naquela época só com 21 anos. E Zilma não tinha 21. E a minha sogra, né, a madrasta, disse, não, mas eu criei Zilma. Ele disse, moça, senhora, mas isso é a lei. E disse, é o seguinte, vocês vão ter que ir no fórum, falar com o juiz, entendeu? Vocês vão ter que abrir um processo, vai ter que ser constituído um advogado, entendeu? E contou toda a história, para fazer uma tutela, para que a senhora seja legalmente, judicialmente, seja a tutora legal dessa menina, para a senhora assinar, dando consentimento para ela casasse. E ele disse para mim o seguinte, só que tem um detalhe, senhor, moço, eu só tenho a lhe dizer que impossível você conseguir esse documento em menos de 4 a 6 meses. Eu disse, moço, eu já distribuí meus convites de casamento. Ele disse, e daí? E eu então fui no fórum, eu, Zilma e a minha sogra, e eu fiz uma oração ousada. Eu não sei se eu tinha coragem de fazer essa oração de novo, e nem aconselho ninguém a fazer esse tipo de negócio. Eu disse para Deus assim, Senhor, se esta é a esposa que o Senhor me deu, eu caso dia 5 de maio. Eu consigo o documento. Quando eu cheguei no fórum, eu encontrei, sabe quem? Apenas o juiz e o promotor. Por quê? Era início da Semana Santa, era uma segunda-feira, e o fórum estava entrando em recesso, estava em recesso. Não tinha funcionário nenhum. Então eu falei diretamente com o juiz, expliquei a minha situação e disse, olha, doutor, eu já distribuí os meus convites. Ele parou assim, com sua cabeça, fulano, vem cá, era o promotor. Olha, a situação desse rapaz, aí ele disse, tudo que o rapaz do cartório me falou, o promotor repetiu, o senhor vai ter que constituir um advogado, e tarará, só que tudo está em recesso, o senhor vai ter que vir na segunda semana que vem, e aí a gente vai colocar um defensor público, tarará, explicou tudo assim. Aí eu contei para ele a mesma coisa, mas moço, eu já distribuí os meus convites, já está certo o meu casamento. E ele disse, fazer o quê? Aí o juiz disse, mas fulano, e se você fizesse assim, 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 com o promotor? Ele disse, mas a lei número tal diz assim, 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 que tem que ser um advogado, tem que ser aquilo lá, tarará. E o juiz disse, mas a lei tal diz assim, 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 assim. E aí o promotor dizia, mas a lei tal, e eles começaram a brigar com lei. Teve uma hora que o juiz olhou e disse, rapaz, faz esse negócio logo, rapaz, o poder é querer, eu queria poder, sei lá. E ele disse, eu faço, mas eu faço se o senhor assinar um termo assumindo a responsabilidade. Ele disse, vai lá, que eu assino. E o promotor foi para a maquinazinha velha de escrever e começou a bater lá o documento. Quando terminou, o juiz disse, olha, vá no cartório, em frente e tal. Depois ele disse, não, ele não vai fazer. Deixa eu ir com você. E o juiz deixou o fórum e fomos caminhando a pé até o cartório. E chegou no cartório, ele falou lá com o rapaz do cartório, e ali então ele mandou fazer o documento, olha, faça o documento assim, assim, assim e tal, e explicou. E o juiz disse para mim, olha, o senhor vai ter só que pagar uma taxinha, vamos fazer o seguinte, vai dar meio-dia, vamos almoçar, mais tarde, 2 horas, o senhor vem aqui e passa no cartório e pega o documento. Ele disse, olha, 2 horas o rapaz está vindo aqui buscar o documento, certo? Certo. E 2 horas eu passei lá, peguei o documento, levei no fórum, o juiz assinou, carimbou, e quando eu cheguei lá no cartório de registro e que apresentei o documento, o rapaz do cartório olhou e disse, como é que o senhor conseguiu isso? Eu disse, eu sirvo a um Deus que tudo pode, aleluia. Glória a Deus. E aí, irmãos, eu já não tive dúvida, essa era realmente a minha Rebeca, e não tinha jeito mesmo, e eu estava certo disso. Mas fiz uma prova com Deus, embora muito atrevida, viu? Eu podia ter perdido a minha Zilma pelo meu atrevimento, mas Deus é misericordioso, e foi bondoso comigo, e eu pude ver realmente a esposa que eu tenho, no dia em que eu sofri um acidente, e passei 2 anos deitado em cima de uma cama. E quando comecei a sair numa cadeira de roda, Zilma quase arrebentou a coluna, empurrando aquela cadeira de casa até o ambulatório, para curativos, para consultas, enfim. Tudo que eu faça hoje por ela será insuficiente para pagar tudo que ela fez por mim. E eu agradeço a Deus pelo presente que Ele me deu, a esposa que Ele deu. Então você quer casar na vontade de Deus, então ore ao Senhor,
peça direção a Ele. Não se apresse, não vá na onda da mídia, não vá na onda aí das pessoas por aí fora, não queira imitar o mundo lá fora, não, de forma alguma. Você é especial, Deus lhe escolheu para você fazer a diferença neste mundo. Faça essa diferença. Diga comigo: Deus me escolheu para que eu pudesse fazer a diferença neste mundo. De novo, Deus me escolheu para que eu pudesse fazer a diferença neste mundo. Mais uma vez, Deus me escolheu para que eu pudesse fazer a diferença neste mundo. Agora diga assim: eu farei a diferença neste mundo. Oh, aleluia, aleluia. Que Deus nos abençoe. Eu tenho algum material, trouxe alguns livros. Amanhã eu faço uma apresentação, mas eu tenho especialmente este aqui, Uma Conversa Franca com o Adolescente. É um livro não só para o adolescente, mas para o jovem também. Aqui são alguns conselhos práticos que passamos baseado no livro de Provérbios para você. Eu tenho esse aqui, é uma pena que só trouxe esse, é um lançamento da CPAD. E agora o que fazer? Aqui nós resumimos algumas cartas que respondemos na geração JC. Mas esse facilmente você pode conseguir aqui no Belém, na Casa Publicadora. Tem aqui outro, O Segredo da Águia Dourada. Esse eu falo dele um pouquinho amanhã, esse livro. E alguns outros mais que nós temos aí e você poderá adquirir. Então, para facilitar, nós estamos fazendo uma promoção para você. Você poderá adquirir qualquer livro nosso por apenas R$15. Se você for comprar lá fora, você vai pagar um pouco mais caro, mas qualquer um livro você pode adquirir por apenas R$15. Então, que Deus vos abençoe e esperamos vocês amanhã, onde estaremos falando sobre a carreira profissional. Obrigado. Graças a Deus, irmãos. Quantos estão felizes, satisfeitos de ter ouvido esta palavra pelo pastor Jamiel? Amém? Graças a Deus, somos gratos ao pastor Jamiel por aqui poder estar, e amanhã estará conosco novamente. Nós gostaríamos de convidar os diáconos aí para nós levantarmos nossas ofertas e convidar nossa irmã Daniele do Jardim Regina, estará louvando o nome do Senhor, e nós estaremos também adorando o Senhor com a nossa contribuição. Vamos contribuir com a obra do Senhor. Queremos dizer para os irmãos que a partir de amanhã, às 19 horas, hoje foi o primeiro dia, amanhã nós já estaremos mais adaptados, e nós vamos terminar um pouquinho mais cedo, aqui 9h30, né? Hoje vai passar uns minutinhos, porque a gente sabe que muitos irmãos moram distante, e nós queremos que todos aqui estejam participando desse trabalho.